mais que a sombra, Ele é a substância. Mais que a lei e os profetas, Ele é a nova aliança. Irmãos, antes de iniciarmos, queria transmitir para os irmãos o pedido do irmão Ricardo, que os irmãos intercedessem pelo seu sogro, pai da irmã Lucy, esposa do irmão Ricardo. Já está em idade avançada, está internado na UTI, em estado grave de saúde. Então, os irmãos, considerem isso, intercedendo por eles. Vamos abrir nossas Bíblias no livro de Êxodo. Êxodo, capítulo 28. Vamos ler a partir do verso 31. Êxodo 28, 31. Farás também a sobrepeliz da estola sacerdotal, toda de estofo azul. No meio dela haverá uma abertura para a cabeça, será debruada a essa altura, como a abertura de uma saia de malha para que não se rompa. Em toda a orla da sobrepeliz farás romãs de estofo azul, púrpura, carmesim e campainhas de ouro no meio delas. Haverá em toda a orla da sobrepeliz uma campainha de ouro e uma romã, outra campainha de ouro e outra romã. Esta sobrepeliz estará sobre Arão quando ministrar, para que se ouça o seu sonido, quando entrar no santuário diante do Senhor e quando sair, e isso para que não morra. Farás também uma lâmina de ouro puro e nela gravarás, à maneira de gravuras de sinetes, santidade ao Senhor. Atá-la-ás com um cordão de estofo azul, de maneira que esteja na mitra, bem na frente da mitra estará. E estará sobre a testa de Arão, para que Arão leve a iniquidade concernente às coisas santas, que os filhos de Israel consagrarem em todas as ofertas de suas coisas santas. Sempre estará sobre a testa de Arão, para que eles sejam aceitos perante o Senhor. Irmãos, na reunião anterior, nós compartilhamos um pouco mais desse capítulo 28 do livro de Êxodo. Nós dissemos para os irmãos que esses dois capítulos que fazem como que um pequeno parêntese nas descrições daqueles utensílios do tabernáculo, se você olhar na sua Bíblia, você vai ver que depois dele iniciar a descrição no capítulo 25 dos utensílios do tabernáculo, e ir descrevendo vários itens que nós já estudamos um a um, o capítulo 28 inicia com um tom um pouco diferente, porque ele já não descreve mais mobiliário, mas sim Arão e seus filhos, com relação às roupas que eles iriam usar, as vestes sacerdotais. Então, a tonalidade muda um pouco. E depois, se os irmãos passarem aí mais uma página da Bíblia, para o capítulo 29, deem uma olhadinha, os irmãos vão ver que há uma tonalidade complementar. Depois dele falar sobre Arão, seus filhos, especialmente suas vestes, a roupagem sacerdotal, ele entra nesse assunto dos sacrifícios que seriam oferecidos na cerimônia de consagração. Depois, se os irmãos forem mais um capítulo à frente, no capítulo 30, veja na sua Bíblia, ele volta aos mobiliários. Olha que coisa interessante. Ele volta ao altar de incenso, no capítulo 30, e na bacia de bronze, ainda no capítulo 30. Então nós perguntaríamos, por que esse intervalo? Porque o assunto não foi todo narrativo, seguindo a ordem daqueles mobiliários que estavam sendo descritos. O objetivo é muito simples. Deus não entra no assunto do altar de incenso e da bacia de bronze
enquanto não houvesse sacerdote para ali ministrar, especialmente com relação ao altar de incenso. Enquanto não houvesse sacerdote para queimar incenso no altar de incenso, então esse altar de incenso não é descrito. Então, como o altar de incenso fala da nossa aproximação a Deus, através desse meio que depois a gente vai estudar, tipificado pelo altar de incenso, que tem uma relação muito estreita com a bacia de bronze, por isso estão os dois, veja aí no capítulo 30, altar de incenso e bacia de bronze, no verso 17 do capítulo 30, porque há uma relação muito interessante entre eles, que nós não vamos ver agora, mas enquanto esses mobiliários então não são descritos, o Espírito Santo está como que preparando aqueles homens que iriam ministrar a Deus adequadamente. Então, capítulo 28, vestes sacerdotais. Isso fala das necessidades que aquele povo deveria ter supridas para poderem ministrar a Deus. Eles não poderiam escolher um caminho a seu modo. Como eu já disse, a partir do capítulo 25 ele começa a descrever mobiliários, não pessoas. Mas no capítulo 28 ele descreve pessoas. O que adiantaria arca, propiciatório, mesa, candeeiro, colunas, bases, cortinas de todo tipo e ninguém lá? Ninguém para oferecer serviço nenhum, ninguém para se aproximar da glória de Deus lá no propiciatório, não é? Ninguém para ter comunhão com Deus. Aquilo é um monumento e nada mais, né? Mas o que Deus busca quando Ele mandou edificar aquele tabernáculo é o homem. Os irmãos se lembram do capítulo 25? Volte lá no capítulo 25. Os irmãos se lembram dos primeiros versos que nós tocamos nesse assunto do tabernáculo? Olha lá capítulo 25, verso 8. Isso é um verso chave, irmão, nesse assunto do tabernáculo. Êxodo 25, 8. E me farão um santuário. Isso aqui inclui o tabernáculo inteiro, tudo que ele possui, né? Para quê? Olha o para. Preposiçãozinha importante, porque fala de propósito. E me farão um santuário para o quê? Para que eu, disse o Senhor, possa habitar no meio deles. Eu, eles. Não há propósito nenhum no tabernáculo, se não houver esse eu, o Senhor, e esse eles, o seu povo, né? Aquilo é apenas uma parafernália, sem sentido algum. E não foi isso que Deus criou. Ele criou um santuário para que Ele pudesse habitar. Agora, irmãos, vamos mais um passinho além. Se essa era a intenção de Deus, habitar no meio do seu povo, será que não fica claro para nós que, através do tabernáculo, mobiliários e pessoas que ali ministrassem, sacerdotes então, será que não estaria implícito que se Deus estabeleceu aquele lugar para ter comunhão com o povo, Ele deveria tornar esse povo adequado para ter comunhão com Ele? Então, tudo naquele lugar deve falar desse caminho da comunhão. Por isso que nós podemos estudar o tabernáculo sobre esse enfoque, como um caminho há muitos anos atrás, há uns 12, 15 anos atrás. Me lembro que eu ministrei esse assunto. O tabernáculo como caminho de adoração, porque você também pode estudá-lo muito proveitosamente assim. E aí você vai de fora para dentro, seguindo uma ordem, porque aí está falando de um caminho. Não seguimos a ordem de Êxodo 25 em diante, como estamos fazendo agora. Mas você fica do lado de fora do tabernáculo e segue o caminho da adoração. Entrando pela porta que tipifica Cristo, depois o altar de bronze, a bacia, a mesa, o candelabro, naquela ordem, até o Santo dos Santos. Você vai ver um caminho muito interessante e bem descrito por Deus. Com todos os princípios para que nós possamos ser adoradores em espírito e em realidade, né? Então são adoradores segundo Deus, em espírito e em realidade. Então é muito útil o estudo do tabernáculo sobre esses diversos aspectos. Dessa vez nós estamos seguindo a ordem bíblica, capítulo a capítulo, explorando de uma outra forma, diferente do que fizemos há esses anos atrás. Então, capítulo 25, verso 8. Me farão um santuário para que eu possa habitar no meio deles. E ele começa a descrever arca, propiciatório, mesa, candelabro, tudo que já estudamos. E estamos hoje no capítulo 28 falando das vestes sacerdotais. Porque agora ele vai falar das necessidades que o povo tem para poder ministrar a ele.
Então, quando ele mostra especialmente o representante do povo, que é o sumo sacerdote, o povo inteiro não ia vestir aquelas roupas. O povo inteiro não cabia no Santo dos Santos, né? Nem tinha direito de entrar lá. Perderam esse direito ao elegerem para si Deus estranho, né? O Senhor separou uma tribo em especial para oficiar a ele, a tribo de Levi. Mas desconsiderando isso, não haveria uma possibilidade prática daquele povo todo estar fazendo turismo dentro do Santo dos Santos. Não é verdade? Eles teriam necessariamente que, de alguma maneira, que ter um representante que fosse lá por eles, em nome deles e a favor deles. E é isso que está sendo constituído no capítulo 28. Exatamente isso. Aquele homem que vai por eles, representando a eles e a favor deles. Então esse homem é descrito no capítulo 28 com essa roupa que nós já estamos estudando, que nós também projetamos aqui em figura. Uma roupa toda composta, com muitos detalhes, que trazem preciosos princípios de comunhão, né? Desde a roupa mais interna até a roupa mais externa. Desde a barra do manto do éfode, que a gente vai ver hoje, ou sobrepeliz, até a cabeça, aquela mitra, com aquela lâmina de ouro inscrita, santidade ao Senhor. Cada item daquele fala de princípios, necessidades, que nós temos que ter supridas para podermos ter comunhão com Deus. Então não é uma comunhão a qualquer modo. Por quê? Porque Deus é luz, na qual não há treva alguma. E nós somos trevas, na qual não há luz nenhuma. Então, para que haja comunhão entre esses dois polos, nós precisamos que Deus faça alguma coisa. Se Ele não fizer alguma coisa, não há possibilidade de comunhão, né? Ele habita em luz inacessível, onde o homem jamais entrou, e reflete uma glória que homem nenhum jamais viu e nem é capaz de ver. É isso que Paulo diz. Então, as vestes sacerdotais do capítulo 28 mostram as nossas necessidades para podermos ter comunhão com Deus. Coisa preciosa. E depois, no capítulo 29, que vai ser assunto de reuniões mais para frente, os irmãos vão ver que esse capítulo 29 que estudaremos tem relação com requisitos de Deus, tipificados ali então nos sacrifícios. O que eles deveriam oferecer para ter comunhão com Deus, tipologicamente. Então vamos prosseguir estudando esse capítulo a partir do verso 31 que nós lemos hoje. Nós já estudamos lá no verso 6 a estola sacerdotal. Verso 8, acompanhe aí nesse capítulo 28. Esse cinto, qual o significado? Fala de serviço, estudamos bastante isso na reunião anterior, né? O serviço que o Senhor prestou, porque cinto fala de serviço. E nós lemos textos em Hebreus principalmente, né? Falando sobre isso. Depois, verso 15, já estudamos o peitoral do juízo. Que linda obra esse peitoral. 12 pedras engastadas de ouro, os irmãos se lembram? Quanto significado naquilo, quanta beleza. As ombreiras, né? As ombreiras estão aí no verso 12, não é isso? 2 pedras nas ombreiras da estola sacerdotal, quanta lição nessa ombreira. Tão rica também, pedras de ônix, 6 nomes em cada pedra, engastadas de ouro, unindo. A ombreira unia o peitoral à estola, elas não poderiam se separar. Nós mostramos para os irmãos por que isso, né? Qual o significado disso. Fala de expiação, fala de intercessão, muita riqueza nesse capítulo. E agora nós vamos ver um pouquinho sobre o verso 31, a sobrepeliz, ou se quiserem, manto do éfode. Éfode é a estola, né? Sacerdotal. E a sobrepeliz era digamos que a túnica que estava por baixo da estola. Como nós já vimos na figura, 2 vezes foi projetado, aquele manto todo azul, né? Por baixo da estola. É o que diz exatamente o verso 31. Farás também a sobrepeliz da estola sacerdotal toda de estofo azul. Qual o significado do Novo Testamento, significado espiritual, para esse manto do éfode, todo de estofo azul? Irmãos, nós já vimos muitas vezes que, tipologicamente na palavra de Deus, o azul fala da natureza celestial. Tanto de Deus quanto, lógico, do Senhor Jesus, que é Deus, né? Então, esse manto todo azul, todinho azul, por baixo da estola, fala desse caráter mais interno, intrínseco,
da natureza do nosso Senhor Jesus. Ele fez o que fez porque a sua natureza é celestial. Ele foi capaz de fazer o que ele fez porque a sua natureza é celestial. Queria mostrar um versículo só para os irmãos como exemplo disso. Para os irmãos verem como isso é enfatizado no Novo Testamento de forma tão interessante. Deixa aí esse texto de Êxodo marcado para podermos voltar daqui a pouco. Abra em João, Evangelho de João. Olha o que diz o capítulo 3. João 3, versículo 13. Ora, ninguém subiu ao céu. Ninguém subiu ao céu. Está lá na tipologia, naquele manto do éfode azul, né? Sobre peliz, todo azul. Ninguém subiu ao céu, senão aquele que de lá desceu. Está vendo? Então se enfatiza a natureza celestial do Senhor Jesus e mostra que esse é o fundamento de toda a obra que ele realizou. Ninguém subiu ao céu, senão aquele que de lá desceu, a saber, o Filho do Homem. Agora veja bem a próxima expressãozinha que na versão de alguns irmãos aqui está entre colchetes na Bíblia, não é? Faz parte do original. Então diz assim: ninguém subiu ao céu senão aquele que de lá desceu, a saber, o Filho do Homem que está no céu. Quando João descreveu isso, quando João registrou esses fatos, o nosso Senhor já estava no céu. Meus irmãos se lembram que João o registra como aquele Filho do Homem que pertence ao céu, né? Porque é Deus, o Filho, o Verbo eterno, que se fez carne e habitou entre nós, e que nele nós vemos a face de Deus, porque ele é o unigênito de Deus, né? Ele é aquele que, estando na terra, ainda assim habita no seio do Pai. Não é assim que João descreve? No capítulo 1, verso 18. Então, o Evangelho de João, por excelência, mas todos os outros fazem isso, todos os outros três, mostram que, digamos que o sustentáculo da pessoa humana do Senhor Jesus era a sua natureza celestial. Daqui a pouquinho nós vamos voltar nesse assunto. Quando a gente vê um pouco sobre a lâmina de ouro, você vai ver a mesma coisa, a mesma verdade. A lâmina de ouro era atada na mitra por um estofo, um cordãozinho de estofo azul. Né? A gente vai ver daqui a pouco o significado. Então veja como esse azul é enfatizado. Porque o sustentáculo da pessoa humana do Senhor Jesus era a sua divindade. Ele só viveu como viveu porque o Logos, o Verbo, era a base da personalidade de Jesus. Já que ele não assumiu uma pessoa humana, mas assumiu uma natureza humana impessoal e deu personalidade a ela. Por isso a pessoa do Senhor é composta. Uma pessoa, mas composta. Duas naturezas, divina e humana. Não é? E o que deu personalidade àquela natureza humana foi a natureza divina. Que é quem? O Logos. Ninguém menos do que o Logos, o Verbo. Então ele deu personalidade àquela substância humana que não poderia existir sem a substância divina. Né? Os irmãos estão vendo a importância do azul? Por que o azul está por baixo? Porque ele é a essência, ele é o fundamento, ele é a base da personalidade de Jesus. Quando Pedro olhou para ele, por revelação do alto, Pedro diz assim: Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Esse é o azul. Natureza celestial, o eterno Filho, agora encarnado. Não é? Não um mártir, não um modelo, não um exemplo, não iluminado. Não é? Tantas palavras aí que parecem interessantes sobre Jesus, todas falsas. Ele é muito, muito, muito mais do que isso. Ele é Deus encarnado. Não é? Então o manto todo azul, como dizem Êxodo. Vamos voltar então, lá no capítulo 28. Se os irmãos prosseguirem com a busca dessas referências sobre a natureza celestial do Senhor no Novo Testamento, vão achar inúmeras, né? Mas eu queria enfatizar aqui, não é apenas o fato dele possuir essa natureza divina, mas eu queria enfatizar com essa questão da sobrepeliz, do verso 31, que ela estava por baixo do peitoral, por baixo das ombreiras, por baixo da estola, por baixo de tudo. Porque a natureza celestial do Senhor Jesus é o sustentáculo da sua preciosa pessoa divina humana. Ele foi sustentado
como homem pela sua natureza divina. Ele é o Verbo de Deus que assumiu substância humana, né? Então, a sobrepeliz na estola sacerdotal toda de estofo azul. Irmão, mas há uma verdade complementar que eu gostaria de colocar sobre essa sobrepeliz toda azul. Vamos agora em Hebreus. Abra lá, por favor. Hebreus capítulo 6, vamos ler os últimos versículos. A partir do verso 17. De novo vai enfatizar a questão celestial. Só que agora vai dizer uma verdade complementar. Não apenas que Jesus era Deus na sua essência, Filho de Deus, assumindo substância ou natureza humana, né? Mas que o Senhor Jesus é aquele que entrou no Santo dos Santos da presença de Deus, e isso é tipificado também como verdade complementar por esse manto azul, essa sobrepeliz, né? Ele entrou na presença de Deus nos céus. Quero trazer aqui uma outra verdade para os irmãos relacionarem, já comentei. Os irmãos se lembram que quando o tabernáculo estava caminhando desarmado nos ombros dos levitas, que eram os carregadores pelo deserto, será que você vai se lembrar disso? Você se lembra que todos os móveis eram cobertos da mesma maneira. Eles recebiam primeiro aquela coberta de azul, primeira coberta azul, pano azul, depois eles recebiam as cobertas próprias para cada móvel e, por último, a pele de animais marinhos. Todos os móveis, menos um. A Arca da Aliança era transportada de forma diferente. Na Arca da Aliança, a pele de animal marinho vinha primeiro e o pano azul vinha por último. Então, se você olhasse assim de cima, de uma montanha, aquele povo caminhando no deserto, você ia ver de longe, no meio dele, exatamente no meio, já que os móveis iam no meio, 6 tribos na frente, 6 tribos atrás e o tabernáculo no meio. Os irmãos iam ver no meio uma mancha azul, uma mancha azulzinha caminhando no meio deles. Era a Arca da Aliança, coberta toda de azul. Era um móvel diferente, transportado diferente. O que o Espírito Santo quer nos falar com isso? Mesma verdade. O Senhor Jesus, Ele guiou o povo como guiou porque Ele é Deus, sua natureza é celestial. Ele pôde ser mediador, intercessor daquele povo porque Ele é Deus. Ele é o Filho do homem, que está no céu, que está no seio do Pai, mesmo estando na terra, né? Então essa verdade era enfatizada lá no caminhar, quando a arca era coberta com aquele pano azul. Agora veja aqui nesse capítulo 6 de Hebreus, a partir do verso 17. Veja essa verdade complementar então. Não apenas o manto azul diz que o Senhor em si mesmo tem uma natureza celestial, porque Ele é Deus, né? Deus o Filho. Mas diz que Ele, no poder da sua vida celestial, pôde penetrar nos céus, por ser quem é, né? Então o verso 17 do capítulo 6 diz assim, olha: por isso Deus, quando quis mostrar mais firmemente aos herdeiros da promessa, nós, aqueles que creem, né? A imutabilidade do seu propósito. Qual o seu propósito? Lá no capítulo 2 já diz, conduzir muitos filhos à glória, comunhão com Ele. Então Ele se interpôs com juramento, para que mediante 2 coisas imutáveis, nas quais é impossível que Deus minta, preste atenção agora, forte alento tenhamos nós, que já corremos para o refúgio, a fim de lançar mão da esperança proposta. Qual esperança? Vou explicar melhor. A qual esperança? A qual temos por âncora da alma, segura e firme, e que penetra além do véu. Está vendo? Então, uma verdade complementar ligada a esse manto do éfode, ou sobrepeliz todo azul. O Senhor Jesus penetrou os céus. Ele é o nosso mediador porque Ele está lá. Ele não poderia ser o nosso mediador se Ele lá não estivesse. Então Ele é âncora da alma, segura. Há algo mais seguro do que a ressurreição do Senhor? Há algo mais seguro de que Ele ressuscitou pelo poder de uma vida indissolúvel e assumiu uma vida indissolúvel? Há algo mais seguro do que isso? Mais certo? Âncora da alma segura e firme, e que penetra além do véu. Verso 20. Aonde Jesus, como precursor, entrou por nós. Esse é o significado complementar do manto
do éfode, todo azul. O Senhor Jesus entrou como precursor por nós, além do véu. Tá certo? Muito importante esse sentido complementar. Irmãos, vejam como o livro de Hebreus nos ajuda a interpretar, né, o livro de Êxodo, livro de Levítico e vários livros que trazem então a sombra do Velho Testamento. Voltando lá no capítulo 28, seguindo um pouquinho mais, diz assim, verso 33. Em toda a orla da sobrepeliz farás romãs de estofo azul, púrpura e carmesim, e campainhas de ouro no meio delas. Haverá em toda a orla da sobrepeliz uma campainha de ouro e uma romã, outra campainha de ouro e outra romã. Toda a barra desse manto. Verso 35 agora, preste atenção. Esta sobrepeliz estará sobre Arão quando ministrar, para que se ouça o seu sonido. Queria que você agora retirasse aí essa expressão do texto para a gente pensar um pouquinho. Para que se ouça o seu sonido. Muito linda expressão. Irmãos, primeiro, num sentido assim literal, para entendermos um pouquinho disso, era necessário que houvesse essas campainhas, porque nada do serviço do sumo sacerdote poderia ser feito de uma forma não designada por Deus. Se ele falhasse em levar o sangue, ele morreria. Se ele falhasse em aspergir o sangue no propiciatório, ele morreria. Se ele falhasse em estar vestido de forma adequada, ele morreria. Se ele falhasse em queimar incenso, ele morreria. Né? Então havia toda uma ordenação específica que ele deveria cumprir para ministrar. Por quê? Porque Deus é sistemático? Não. Porque tudo apontava para Cristo. Então ele deveria cumprir cada um daqueles aspectos, porque Deus queria falar através do incenso, através do sangue na bacia, através do sangue derramado, através da roupagem dele. Deus queria falar sobre seu filho. E quando ele fala sobre seu filho, ele fala de forma perfeita, de forma plena, não é de forma imperfeita. Então ele não podia errar na sua ministração. Então, no sentido literal, no sentido primário, os irmãos já sabem para que essa campainha. Porque se o sumo sacerdote entrasse lá dentro, onde ninguém poderia entrar, só ele, e morresse lá, não se ouvisse mais o sonido dele trabalhar lá dentro, é porque ele tinha sido fulminado. E deveria se dar um jeito de tirar ele de lá. Não é? Diz a tradição que uma corda era amarrada na sua cintura, quando ele ministrava. Se ele fosse fulminado lá dentro, ele seria puxado lá de dentro, morto. Se alguém mais entrasse para tentar tirá-lo, morreria também. Então, tudo isso fala do perfeito sacrifício do Senhor Jesus, da obra do Senhor Jesus. Então, enquanto ele estava se movendo lá dentro, ele estava trabalhando o tempo todo, ele não parava, porque aquele era um serviço na figura, no tipo, ele não tinha cadeira para se sentar. Quando você lê o livro de Hebreus, você vai ver um contraste flagrante, porque o Senhor Jesus, no livro de Hebreus, é mostrado assentado. Logo no começo de Hebreus, capítulo 1, verso 4, já diz que ele está sentado. Ele é aquele que fez purificação dos pecados e se assentou à destra de Deus. Né? Já começa o livro de Hebreus com o Senhor sentado. Mas o sumo sacerdote nunca se assentava. Por isso tinha campainha na barra desse manto dele. Porque ele estava trabalhando o tempo todo oferecendo serviço. Mas o Senhor Jesus não está trabalhando o tempo todo. O Senhor Jesus já trabalhou. E quando ele disse na cruz, está consumado, entrou na morte, saiu da morte, porque a morte não podia retê-lo. Né? Santo Filho de Deus. Num sacrifício vicário, substitutivo por nós. Ascendeu aos céus. Ele está sentado, aguardando daí em diante que todos os seus inimigos sejam postos por estrado dos seus pés. Agora nós temos um trabalhador nessa terra, que não é o Senhor Jesus, mas é o seu Espírito. O Espírito que ele enviou, o Consolador, o Espírito Santo, que está trazendo à realidade tudo que Deus, o Filho, realizou na cruz do Calvário. Deus, o Espírito Santo, está trazendo à realidade. Né? Por isso ele é o Espírito de comunhão. Ele está trazendo para a nossa vida o que Cristo já fez. Cristo não está trabalhando. Cristo já trabalhou. Quando ele estava na terra, ele diz assim, meu Pai trabalha até agora e eu trabalho também. Mas quando ele estava na cruz, ele disse assim, está acabado, está consumado. Não é? 4 vezes no livro de Hebreus aparece a expressão, assentado à direita de Deus. 4 vezes.
Mas o sumo sacerdote nunca se assentava, porque ele era figura. O nosso Senhor se assentou, porque ele é a realidade. Ele já cumpriu. Ele já nos purificou, já nos salvou, já nos regenerou, já nos justificou, até mesmo já nos glorificou, como Paulo fala em Romanos. Agora o Espírito Santo está trazendo isso à tona, como um operário de Deus. O Espírito operando isso nas nossas vidas, mas que Cristo já acabou, não é? Cristo não tem ansiedade nenhuma, né? Cristo não tem preocupação nenhuma. Ele está tranquilamente entronizado, porque tudo está consumado. Então, irmãos, esse é o significado do texto de Hebreus 6 que nós acabamos de ler, onde Jesus entrou por nós, tendo se tornado sumo sacerdote segundo a ordem de Melquisedeque. Tá certo? Então, no versículo 35, que nós acabamos de ler aí, olha, Êxodo 28, 35, essa sobrepeliz estará sobre Arão quando ministrar, para que se ouça o seu sonido. Agora, vamos olhar a linguagem do Novo Testamento para a gente tentar interpretar essa tipologia. O literal já entendemos, né? O sumo sacerdote tinha que fazer barulho lá dentro, para provar que ele estava vivo e fazendo um serviço temporário, figura, sombra do nosso Senhor, não é? Mas agora, o que será que na realidade espiritual, para o que será que na realidade espiritual essas campainhas apontam? Eu acho que há uma interpretação muito clara no Novo Testamento. Então eu quero sugerir para os irmãos. Essas campainhas apontam para o testemunho de Deus. Campainha, sonido, fala de testemunho, né? Assim como as trombetas, quando eram soadas para o povo caminhar, fala de testemunho. Trombetas de prata, não é? O sonido dessas campainhas, espiritualmente falando, dizem para nós que o Espírito Santo, ele dá testemunho, sonido, da obra que o Senhor Jesus já consumou. Deixe-me usar uns textos para os irmãos entenderem com clareza. Abra em Atos capítulo 4. Testemunho especificamente da ressurreição do Senhor. De que esse nosso sumo sacerdote, ele está vivo. Ele está além do véu. Você não está vendo. Você nunca viu. A epístola do apóstolo Pedro às igrejas diz assim: aquele no qual não havendo visto, amais. No qual agora exultais com alegria indizível e cheia de glória. Essa não é a vida cristã? Nós não vemos, mas nós cremos. Nós não o tocamos, literalmente, mas nós o amamos. Não é? Nós não estamos face a face com Ele, mas nos alegramos com alegria indizível e cheia de glória, por Ele ser quem é. Não é? Essa é a vida da fé. Então não precisava de fé. Não é? Fé que Ele mesmo gerou em nós. Então, irmãos, o capítulo 4 de Atos, veja um versículo que é interessante. Depois de descrever essa igreja reunida e orando ao Senhor debaixo já de perseguição, como os irmãos veem no capítulo 4 de Atos, no verso 23, um lindo texto, até o verso 31. Verso 31 conclui dizendo assim, Atos 4, 31. Tendo eles orado, tremeu o lugar onde estavam reunidos. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e com intrepidez anunciavam a palavra de Deus. Já foram cheios no capítulo 2, foram cheios de novo no capítulo 4. Novamente enchidos, não é? Do Espírito Santo. Estou lendo esse texto para você ver qual o lugar do Espírito Santo nesse testemunho, nesse sonido de campainha. Agora olha o verso 33. Vamos ler o 32 também. Da multidão dos que creram era um o coração e a alma. Olha a plenitude do Espírito na vida da igreja. Ninguém considerava exclusivamente sua nenhuma das coisas que possuía. Tudo, porém, lhes era comum. Koinos. De onde vem a palavra koinonia, comunhão, comum. Olha o verso 33 agora. Com grande poder os apóstolos davam, presta atenção, com grande poder os apóstolos davam o testemunho do quê? Da ressurreição do Senhor Jesus. Está vendo onde está o foco? Se Cristo não ressuscitou, é vã a nossa pregação, é vã a nossa fé e ainda permanecemos nos nossos pecados. Então onde que estava o centro, o foco da mensagem apostólica? Ressurreição. Não é? Ele ressuscitou, Romanos 4, verso 25, diz assim, que ele foi entregue por causa das nossas transgressões, isso é a morte, mas ressuscitou por causa da nossa justificação. Então, se Cristo não ressuscitou, não temos nada.
Nem justificação, nem perdão, nem esperança, nem nada. Então o foco do testemunho do Espírito Santo na vida da igreja apostólica era a ressurreição do Senhor Jesus. Essa é a campainha da barra do manto do sumo sacerdote. Soava, né? Testemunho de que ele está lá, além do véu, executou um serviço por nós frutífero. Romã, muito interessante a figurinha da romã naquela tipologia. Os sininhos de ouro, as campainhas, estavam dentro de romãs. Sabe o que romã fala na Bíblia? Ressurreição, vida frutífera. Tem fruto, irmãos, que tem uma semente. Uma manga, por exemplo, tem uma semente, um caroço. Mas se você abrir uma romã, você vai ver um líquido vermelho e uma imensidão de sementes. Não é? Vida frutífera. Então você vê que aquela romã e dentro da romã a campainha. Testemunho da ressurreição do Senhor. Por causa da ressurreição do Senhor, ele levou muitos filhos à glória. O que o Espírito Santo está fazendo hoje. Não é? E quem que dá esse sonido nos dias de hoje? O Espírito Santo. Através de quem? Da igreja. Como nós estamos vendo aí em Atos 4:33. Os apóstolos davam testemunho com grande poder da ressurreição. Não é? Então, assim como o sumo sacerdote entrava lá com aquelas campainhas balançando, hoje nós sabemos que o nosso sumo sacerdote está lá, assentado, não trabalhando, mas o sonido do seu trabalho chega até nós, pelo Espírito Santo, que foi enviado do céu e que com poder dá testemunho de que nós temos um sumo sacerdote lá, além do véu. Então nós não precisamos ter medo da vida. Então nós não precisamos ter medo da morte. Então nós temos um senso sólido de que pertencemos a Ele. Irmão, você não vê isso na vida de Paulo? Você acha que Paulo era um lunático para poder falar o que ele falou? Ou então era um homem de Deus que realmente conhecia o seu Salvador, não é? Ele viveu uma vida com tal entendimento, um tal frescor, uma tal fragrância dessa poderosa verdade da ressurreição do Senhor, que então ele escrevia assim: para mim o viver é Cristo e o morrer é lucro. Eu estou bem certo que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem poderes, nem principados, nem potestades, nem fome, nem nudez, nem perigo, nem espada, nem nada poderá me separar do amor de Deus que está em Cristo. Paulo ouvia muito bem esse sininho, não é? Testemunho de que o nosso sumo sacerdote está lá e nada poderá nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Então os irmãos estão vendo que na tipologia o Espírito Santo quis deixar registrado algo que o Novo Testamento ia ser enfático em mostrar, não é? Irmãos, hoje nós não ouvimos menos barulho, nós ouvimos mais barulho, não é? Lá naquele tempo era só as campainhas da barra da sobrepeliz. Agora o Espírito Santo enviado do céu, ele dá testemunho no coração de todo aquele que pertence ao Senhor, de que o Senhor Jesus ressuscitou e que ele está assentado à destra de Deus, aguardando todos os inimigos sejam colocados no estrado dos seus pés. E que ele, Espírito Santo, complete a obra para a qual ele foi enviado. Qual? Conduzir muitos filhos à glória. Então, todo o tempo ele está dando testemunho para nós. O seu Salvador está vivo. O seu Senhor está sentado no céu. E esse testemunho é que vigora a nossa fé. Senão nós seríamos tontos, né? Iludidos. Nós poderíamos viver a melhor qualidade de vida, mas ia terminar no túmulo, né? Por melhor que fosse. Então é por causa desse testemunho que nós somos fortalecidos. Com grande poder os apóstolos davam testemunho da ressurreição. Lembra quando nós estudamos que esse é um dos alicerces da nossa confissão? Lembra quando nós estudamos? Citei vários textos mostrando para os irmãos por quê. Porque se Cristo não ressuscitou, não temos nada. Nada, nem vida, nem perdão, nem esperança, nem justificação, nem nada, né? Então esse significado dessa romã, vida frutífera, e dessa campainha de ouro, testemunho de que o Senhor está lá, além do véu, né? Vamos seguir então um pouquinho mais, para a gente encerrar esse assunto hoje, se o Senhor permitir. Versículo 36, vamos falar um pouquinho dessa lâmina de ouro. Volte lá em Êxodo 28, 36. Último item. Farás também uma lâmina de ouro puro. Era batida, uma chapazinha, né? Gravada à maneira de gravuras de sinetes, ou seja, com instrumentos, né?
E a frase era: santidade ao Senhor. Já falei um pouquinho na reunião anterior, mas eu quero acrescentar mais hoje. Primeiro a gravura: santidade ao Senhor. Irmão, que coisa magnífica. Toda a vida encarnada do Senhor Jesus, Filho de Deus, trouxe como mensagem principal, na frente da sua testa, essa mensagem. Eu queria que os irmãos tomassem esse tom de novo para pensarem um pouquinho. Sabe por quê? Parece que a igreja hoje quer trocar a inscrição da mitra. Parece que ela quer colocar assim: poder do Senhor. Como se o que Jesus veio fazer foi simplesmente feitos poderosos. Curando enfermos, expulsando demônios, exercendo autoridade sobre o mar, etc, etc. Né? Mas a inscrição não é poder do Senhor, como se ele fosse o homem poderoso. Né? Mas a inscrição é santidade ao Senhor. Sabe por quê? Porque, irmãos, o poder de Deus não poderia nos redimir. Nós teríamos que ser redimidos, no caso específico do Senhor Jesus. O poder do Senhor Jesus não poderia nos redimir. Por mais que nós pudéssemos usufruir do seu poder. Nós teríamos que ser redimidos pela santidade daquele homem encarnado. Se ele falhasse em qualquer aspecto, no quesito santidade, nós não poderíamos ser salvos. Nós não teríamos sumo sacerdote nenhum para interceder por nós. Porque ele teria pecado. E se ele tem pecado, então ele tem que morrer. Pelo seu próprio pecado. Né? Porque o salário do pecado é a morte. Mas ele pôde morrer de uma forma substitutiva por nós, exatamente porque ele não tinha pecado. Então ele pôde assumir o nosso pecado. O justo pelos injustos, para nos conduzir a Deus. Aquele que não conheceu o pecado, Deus o fez pecado por nós. Né? Imagine se nós poderíamos dizer assim: aquele que conheceu o pecado foi feito pecado por nós. Não, ele teria que morrer pelo pecado dele, ele pecou. O salário do pecado é a morte, ele não podia redimir ninguém. Seria mais um escravo da morte, o Senhor Jesus. Mas não foi assim. Né? A marca da vida desse homem era essa. Era o que estava escrito na mitra desse sumo sacerdote: santidade ao Senhor. Quando ele entra no mundo, aquele anjo diz assim para Maria, seria sua mãe: descerá sobre ti o poder do Altíssimo, te envolverá com a sua sombra, e o ente santo, não diz poderoso, diz santo. O ente santo que te há de nascer será chamado Filho de Deus. O ente santo. Não é? E toda a vida humana desse Senhor teve então essa sua santidade confirmada. Quando aquela voz do céu se abriu no batismo do Senhor, não foi por causa do poder dele. O pai não fez nenhum elogio sobre o poder do filho. Não é? O elogio do pai tinha a ver com a santidade do filho. Porque o filho o agradava. Isso é santidade. Este é o meu filho amado, em quem eu tenho todo o meu prazer. Não é o poder que está sendo elogiado, mas a santidade. Os irmãos estão vendo a diferença? Ele tem todo o poder, ele é Deus. Mas ele nos redimiu por causa da sua santidade. Por isso que se você ler, presta atenção então agora, no verso 38 você vai entender. O verso 38 diz assim: e estará sobre a testa de Arão essa lâmina, santidade ao Senhor, na mitra, na frente da mitra, como diz o final do verso 37. Estará sobre a testa de Arão. Para quê? Aqui diz para duas coisas. Para que Arão leve o quê? A iniquidade concernente às coisas santas. Tem jeito de ser mais claro do que isso? A lâmina estava escrito santidade ao Senhor, para que Arão pudesse levar a iniquidade. Olha o contraste, irmãos. Se ele não fosse essa pessoa santa, ele não podia levar iniquidade nenhuma dos outros, só a dele. Não é? Dar conta da dele, morrer pela dele. Mas porque ele é santo, ele pode levar a iniquidade dos que não são santos. Porque ele é puro, ele pode levar a impureza dos que não são puros. O justo pelos injustos, para conduzir-nos a Deus. Que linda verdade, né? Estará na testa de Arão, para que Arão leve a iniquidade concernente às coisas santas dos filhos de Israel. Agora, no final do versículo, tem um outro propósito dessa lâmina, santidade ao Senhor. Olha lá. Sempre estará sobre a testa de Arão, finalzinho do verso 38, para que eles sejam aceitos. Que dupla verdade linda ligada a essa lâmina. Primeiro, santidade para que possa levar a iniquidade.
Depois, santidade para que nós possamos ser aceitos. Não é? Irmão, existe alguma coisa capaz de fundamentar a nossa fé, a nossa paz, o nosso senso de aceitação mesmo, essa é a palavra, aceitação, né? Senso de que pertencemos a Ele, de que nada nos separa dele, aceitos, né? Sem luta, sem obras, aceitos, pela graça, porque Ele é quem é. Existe alguma coisa que possa fundamentar esse assunto da aceitação, senão essa verdade, que é tão também dissecada no Velho Testamento. Efésios fala que nós fomos aceitos no amado, não é? Muitos textos do Novo Testamento mostram que nós fomos aceitos, recebidos, acolhidos, enxertados, adotados, né? Em Cristo, no amado. Então, quando Arão foi instruído a fazer essa lâmina, Moisés foi instruído para que Arão usasse essa lâmina, um dos sentidos era esse. Por causa da santidade da vida do Senhor Jesus, Ele pôde levar a nossa iniquidade, e por causa da santidade da vida do Senhor Jesus, nós fomos aceitos. Do contrário, nunca seríamos aceitos. Vamos ler alguns versículos do Novo Testamento sobre esse assunto? João, Evangelho de João. Capítulo 1. João, capítulo 1, diz assim, olha. Versículo 16. João, capítulo 1, verso 16. Porque todos nós temos recebido da sua plenitude, e graça sobre graça. Está vendo? Todos nós temos recebido da sua plenitude, e graça sobre graça. Por causa dele ser quem é, o Verbo de Deus, o Filho de Deus, que se fez carne, unigênito de Deus, cheio de graça e de verdade, nós recebemos da sua plenitude graça sobre graça. Por causa dele ser quem é, nós fomos aceitos, por causa dele ser quem é, nossa iniquidade foi levada. Graça sobre graça. Essa lâmina era atada, aí você vai ter que voltar para o verso 37, lá de Êxodo 28, 37. Essa lâmina era atada com um cordão de estofo azul. Já citei aqui no início da reunião. O próprio Evangelho de João vai nos ajudar, vou citar aqui 2 textos, em falar um pouquinho mais sobre essa lâmina, nos mostrando qual o significado desse cordãozinho azul. Tão simples, um detalhezinho, mas que o Espírito Santo quis enfatizar. Essa lâmina, santidade ao Senhor, está presa na mitra por um cordão de estofo azul. Ela se liga por um cordão de estofo azul. Santidade ligada na mitra pelo cordão de estofo azul. O que isso significa? Olha João, capítulo 1, verso 34. Olha a ênfase, irmãos. Pois eu de fato vi e tenho testificado que ele, quem está dizendo isso é João Batista, registrado por João, o apóstolo. Eu de fato vi e tenho testificado que ele é o Filho de Deus. O Evangelho de João começa dizendo que Jesus é o Filho de Deus. Esse é o tema do Evangelho todo. Logo aí no início, capítulo 1, verso 34. Eu de fato vi e tenho testificado, ele é o Filho de Deus. Estofo azul. Agora, se você for no final do Evangelho de João, olha lá como o Evangelho termina. João 20, 31. Estes sinais foram registrados para que creiais que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, e para que crendo tenhais vida em seu nome. João 20, 31. João começa com o Filho de Deus e termina com o Filho de Deus. Todo o Evangelho de João visa nos mostrar que Jesus é o Filho de Deus. Do princípio ao fim, tudo que ele realizou. Né? Todo o significado da vida humana do Senhor Jesus estava baseada nessa santidade ao Senhor. No fato dele ser quem é, o Filho de Deus. Toda a energia da pessoa humana do Senhor Jesus foi mantida por essa natureza celestial. Era o próprio Verbo encarnado. Por isso ele viveu uma vida de santidade ao Senhor. Irmão, aqui nós vamos tocar num pontozinho
importante, que é uma doutrina de séculos da história da igreja, fundamental. A impecabilidade de Cristo. Irmão, o Senhor Jesus não podia pecar. Ele podia ser tentado. A Bíblia afirma em Hebreus que ele foi tentado. Não apenas tentado, mas tentado em todas as coisas. A nossa semelhança, mas sem pecado. Esse é um fato. Mas tem um outro fato. Jesus não podia pecar. Ele podia ser tentado exteriormente, mas ele não podia pecar. Por quê? Porque o que nos conduz ao pecado é a cobiça. E Jesus não tinha nem pecado e nem cobiça. A natureza humana dele não tinha cobiça. Nele não existe pecado. Então ele foi tentado de uma forma diferente de nós. Com certeza mais intensa. Porque, irmãos, o que determina a gravidade da tentação não é o fato de que nós temos pecado dentro de nós e então nós podemos cair no pecado. Ele está aqui dentro de nós clamando para pecar. O Senhor Jesus não tinha pecado dentro dele, então acho que a tentação dele foi uma coisa assim meio nebulosa, né? Irreal. Muitos de nós tendem a pensar. Mas, irmãos, a tentação é muito mais real naquele que não tem pecado do que naquele que tem pecado. Naquele que tem pecado, a tentação e o pecado são um par, um casal. Mas naquele que não tem pecado, a tentação opera com toda a fúria, mesmo que de forma externa. Então, a impecabilidade de Cristo é uma doutrina importante de nós mantermos na nossa confissão. Ele não pecou por ser quem era, o Filho de Deus sem pecado. Mas foi tentado em todas as coisas, de uma forma inexplicável, mas tentado. A nossa semelhança, como diz a palavra, né? Irmãos, no caso dele, nós nunca poderemos avaliar a amplitude, a magnitude dessas tentações. Porque na vida dele, essas tentações permaneceram o tempo todo em atividade, porque ele nunca caiu. Mas nas nossas vidas isso não acontece, porque nós frequentemente caímos quando tentados. Irmãos, compreendem? Então o Senhor Jesus viveu toda uma vida humana sendo tentado e nunca caiu, sem trégua. Nós não vivemos a nossa vida toda sendo tentados. Nós vivemos a nossa vida muito mais em pecado do que sendo tentados, né? Então isso traz ainda mais brilho ao fato de que o Senhor Jesus viveu uma vida tentada. Em todas as coisas, a nossa semelhança sem pecado, mas tentado. Então ele podia dizer assim, como segredo da sua vida de santidade: minha comida consiste em fazer a vontade daquele que me enviou. Ele não podia pecar, mas ele precisava conhecer a vontade de Deus e se alimentar dela. Ele podia seguir um caminho, possivelmente seria um caminho santo, mas um caminho que não condizia com a vontade do Pai. Se ele não fosse à cruz, ele não pecaria por isso. Ele poderia escolher um caminho diferente da cruz e não teria pecado. Mas ele escolheu o caminho da cruz porque o caminho da cruz era a vontade do Pai, para conduzir muitos filhos à glória. Então, às vezes, nós misturamos todas essas coisas e ficamos sem entendimento por isso, né? Tentação não é pecado, pecado não é tentação. Quando Tiago fala sobre os dois, ele separa muito bem. Cada um é tentado pela sua própria cobiça, quando esta o atrai e seduz. E essa cobiça gera o pecado consumado gera a morte, né? Então, o Senhor Jesus foi tentado, mas não tinha pecado. Mas foi tentado em todas as coisas, né? E ele nem mesmo podia pecar, porque ele era santo. Mas foi tentado mesmo sendo santo. Então, mais uma questão compreensível sobre a natureza de Cristo. Mas o melhor que nós fazemos é ficar, então, com os dois lados. Ele não podia pecar, mas ele foi tentado. Em absolutamente tudo. E de uma maneira que nós nunca seremos. Infinitamente mais do que nós. Exatamente por ser santo. Por o pecado não encontrar correspondência nele, estava buscando correspondência nele o tempo todo, tentando tragar. Mas em nós não é assim. Tantas e tantas vezes. Nós vivemos a nossa vida aí solta, da maneira que queremos, né? Sem causar incômodo e preocupação para ninguém, né? Simplesmente uma vida no nosso conceito. Mas com relação ao Senhor Jesus não foi assim. A vida de santidade do Senhor foi que exatamente conduziu a ser tentado. Em todas as coisas, e com muita fúria, e sem trégua, né? E de uma maneira tão perfeita que o Evangelho de João registra no capítulo 15, quando ele fala sobre os discípulos naquele discurso do cenáculo, ele diz assim: aí vem o príncipe do mundo.
E ele, se referindo ao diabo, nada tem em mim. Quanto tempo já tinha se passado? O Senhor já tinha vivido 33 anos de vida. Ele ainda podia dizer: aí vem o príncipe do mundo e ele nada tem em mim. Mas, irmão, o príncipe do mundo desejava ter nem que fosse uma fagulha na vida desse homem. Porque se ele conseguisse uma fagulhazinha de terreno na vida desse homem, tudo estaria arruinado com relação aos propósitos de Deus. Os irmãos entendem agora o significado da tentação para o Senhor Jesus? Se o diabo conseguisse uma fagulhazinha, uma pegazinha, tudo iria por água abaixo. O céu não poderia se abrir mais e dizer assim: esse é o meu eleito, o meu amado, a ele ouvir. Porque ele teria falhado, ele teria pecado. Então ele viveu uma vida sendo tentado para que fosse tragado todo o tempo. E ele, no finalzinho da sua vida, pôde dizer assim: aí vem o príncipe do mundo e ele nada tem em mim. Santidade ao Senhor. Aquela lâmina atada naquela mitra por um cordão azul. Ele pôde manter essa santidade por causa da energia da sua vida divina. Ele não era um homem apenas. Ele era o Filho de Deus que assumiu natureza humana. Não é? Agora mantenha sempre isso num bom equilíbrio. Para que você não veja assim: ele é o Filho de Deus, então é super-homem. Não, é homem. Não é super-homem. Porque assumiu uma substância humana tão semelhante a nós, espírito, alma e corpo, tão igual a nós, que pôde ser tentado em todas as coisas. Se ele fosse super, ele não seria tentado. Ele passaria tranquilamente por todos os assuntos, sem nenhum problema, mas não foi assim que ele passou. Ele não passou tranquilamente. Quando ele foi para o deserto, ele não estava no deserto tranquilamente, não. Quando ele foi lá no Getsemane, ele não estava no Getsemane tranquilamente, não. Ele estava dizendo: minha alma está angustiada até a morte. Os evangelistas dizem que ele suava gotas como de sangue. E alguns autores dizem que ele podia ter uma síncope naquele jardim e morrer ali mesmo. Tal era a sua agonia de alma. Né? Então ele não viveu uma vida de super-homem, não. Viveu uma vida de homem. Deus, homem. Então, irmãos, que maravilha o equilíbrio da vida do Senhor Jesus. Como nós vemos aí na tipologia de Êxodo 28 e com clareza no Novo Testamento. Homem, tentado, duramente, sem trégua, nem de dia nem de noite. O diabo tentando agarrá-lo de alguma maneira. Ele vivendo uma vida perfeita, santa. Ele, príncipe do mundo, nada tem em mim. Né? Então ele pôde cumprir o que cumpriu por nós, por ter sido aprovado por Deus como homem. Se você separar as duas naturezas do Senhor, você vai acabar com a sua pessoa. Porque as duas naturezas são inseparáveis. Tem que conviver juntos. Para que você veja que ele é tão maravilhosamente divino e para que você veja que ele é tão maravilhosamente humano, ao ponto de ser tentado em todas as coisas, chorar, cansar, ter que dormir, não é? Porque é homem, sofre, chora, não é? Quando seu amigo estava morto, ele chorou na beira do seu túmulo, não é? De Lázaro, porque ele é homem. Então, irmão, essas vestes do sumo sacerdote falam de uma maneira linda do equilíbrio dessas duas naturezas. E que nós precisávamos de um mediador assim, homem, mas um homem que pudesse responder por nós, né? Santo. Deus que pudesse responder a Deus, os requisitos de Deus, a justiça de Deus. Então, nessas vestes nós vemos esse maravilhoso equilíbrio. Né? Tem azul, púrpura, carmesim, fala que ele é homem, mas tem ouro, muito ouro. Não é? Que fala da sua natureza divina. O Senhor nos ajude a ver, irmãos, através das páginas do Novo Testamento, o significado espiritual embutido aí, nesse capítulo 28 de Êxodo, tão lindo. Para quê? Para que nós possamos olhar para esse nosso sumo sacerdote, que está lá além do véu, que nós não vemos, não tocamos, mas cremos. E recebemos dentro de nós o testemunho do Espírito, de que esse trabalho que ele realizou foi um trabalho frutífero, romano. Foi um trabalho perfeito, consumou por nós tudo o que deveria consumar, para que nós aqui na terra possamos dar então esse testemunho vigoroso. Nosso Senhor ressuscitou. A obra está consumada. Nossa iniquidade foi levada. Nós fomos
aceitos e tudo está completado. Pertencemos a Ele. Agora o Espírito Santo habita em nós para dar testemunho da ressurreição. Ele vai trazer para você e para mim, irmãos, o Espírito Santo de Deus, cada dia mais na nossa comunhão com o Senhor, nuances, contornos do significado dessa ressurreição. Então, eu e você vamos compreendendo mais que o poder dessa ressurreição venceu a morte. O poder dessa ressurreição venceu a carne. O poder dessa ressurreição venceu as paixões. O poder dessa ressurreição venceu o mundo. O poder dessa ressurreição venceu o diabo. O poder dessa ressurreição venceu o ego. Quantos inimigos destruídos por uma única vida, por uma única morte. O Senhor nos ajude a entrar na realidade desse poder, na posse dessa verdade, pelo Espírito Santo. Amém. Vamos orar. Pai, agradecemos a Ti, porque o Senhor enviou o Seu Filho ao mundo para vivermos por meio dele. Obrigado por tão grande salvação. Obrigado porque o Senhor cumpriu tudo que essa tipologia significava e apontava. Obrigado porque em Cristo tudo isso é pleno, tem conteúdo, é real. Obrigado porque temos o nosso sumo sacerdote, além do véu. E nossas almas estão ancoradas, seguras e firmes. Ajuda-nos, Senhor, a vivermos uma vida sem temor, cheia de alegria, alegria indizível, cheia de descanso, cheia de confiança, cheia de ousadia, porque o nosso sumo sacerdote penetrou os céus e guardemos firmes a nossa confissão. Obrigado porque o Senhor pode se compadecer das nossas fraquezas, porque foi tentado em todas as coisas à nossa semelhança, mas sem pecado. Senhor, abre os nossos olhos para que possamos ver ao Senhor assentado à destra de Deus, com essa obra completada, que vive para interceder por nós. Nos ajuda, Senhor, pela palavra e pelo Espírito, a entrarmos na posse do que já é nosso, do que o Senhor já conquistou para nós, para que isso se traduza nas nossas vidas em libertação. Libertação para Te servirmos, libertação para sermos Teus, libertação para nos entregarmos completamente, sem reservas. Pedimos, Senhor, que aplique nas nossas vidas Tua palavra nessa noite, Senhor, com mais entendimento, mais clareza, mais revelação, mais alegria, mais descanso, mais confiança, mais adoração a Ti. Em nome do Senhor Jesus, Te pedimos. Amém.